Tarde, galera do terceiro ano, aqui é o professor Fabiano, tá? Hoje a gente vai falar sobre climas do Brasil, tá? Trabalhando no segundo bimestre, tá? A gente vai falar sobre os climas existentes no Brasil. Em virtude, galera, da sua extensão territorial, né? O Brasil hoje é o quinto maior país do mundo, tá? O Brasil ele apresenta uma grande variedade de climas ao longo do seu território, tá? Então, o clima, não só no Brasil como no mundo, tá? Ele corresponde a um conjunto de variações do tempo de uma determinada localidade. Para a gente estabelecer o clima de um lugar, é necessário analisar os fenômenos atmosféricos durante um período de aproximadamente 30 anos. O clima está diretamente relacionado à formação vegetal. No território brasileiro, por exemplo, ocorre uma grande diversidade climática, pois o país apresenta grande extensão territorial, com diferenças de relevo, altitude e dinâmica das massas de ar e das correntes marítimas. Todos esses fatores climáticos influenciam no clima de uma região. A maior parte da área brasileira, do território brasileiro, está localizado na zona intertropical, ou seja, nas zonas de baixas latitudes, onde temos climas muito quentes e úmidos. Outro fator, além da latitude, galera, que é interessante, tá, no clima brasileiro, refere-se à amplitude térmica. A amplitude térmica é a diferença entre as médias anuais de temperaturas máximas e mínimas, tá? Conforme a gente se aproxima, né, a linha do Equador, a amplitude térmica ela é menor, tá? Ou seja, quanto mais próximo à linha do Equador, maior é a quantidade de radiação absorvida pelos oceanos e mares e também, tá, pelos continentes. Ficam mais quentes, tá, enquanto mais próximo à linha do Equador, tá? Então, devido à posição predominante entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, o Brasil é marcado por climas quentes e úmidos. Apenas a região sul apresenta médias térmicas mais reduzidas, chegando a nevar nas regiões serranas durante o inverno, né? Então, por exemplo, um antagonismo aí, uma grande diferença do clima equatorial, que a gente vai falar daqui a pouco, do clima subtropical, tá? Então, quanto mais próximo do Equador, temos ali o clima equatorial, que é quente e úmido, em boa parte do ano, toda a parte do ano, em todos os meses do ano é muito quente e úmido, tá? Na Amazônia é um exemplo disso, que é a maior floresta equatorial do mundo. E já nas áreas serranas, ou seja, Caxias do Sul, Urupema, que é a cidade mais fria do Brasil, são regiões serranas, tá? Onde a altitude faz com que o clima, tá, seja também subtropical ou também de tropical de altitude, tá? Principalmente quando se chega o inverno, tá? O inverno no sul é muito rigoroso, porque no inverno há muitas massas de ar polar que vem da Antártida, tá, que atingem a região sul do Brasil em especial, tá? Essas massas polares também atingem outras regiões, mas em especial a região sul. Aqui tem alguns fatores climáticos atuantes no Brasil, né? A gente vê o mapa da América do Sul, tá? A gente vê aqui as massas de ar, tá, que a gente vai estudar depois. Temos o primeiro fator aqui, que é a latitude, tá? A latitude é a distância em graus de qualquer parte da Terra, né, em relação às linhas paralelas, ó, como essa aqui do Equador, tá, que divide hemisfério norte e sul. Outro exemplo de latitude, né, é esse paralelo aqui, ó, Trópico de Capricórnio. E mais acima, no hemisfério norte, temos o Trópico de Câncer, tá? Então, a latitude ela também é um fator muito importante na variação climática do nosso planeta, tá? Então, o Brasil está aqui, ó, entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Essas áreas aqui, ó, entre os trópicos, é conhecida como as zonas intertropicais, tá? Que vai tanto de leste para oeste, tá? Então, são as áreas mais quentes e úmidas do planeta. A altitude, né, é um tipo de fenômeno, tá, que acontece em áreas mais altas, áreas serranas, montanhosas, tá? A
altitude também é um fator climático que faz com que a temperatura caia muito, tá? Por exemplo, a cada 100 metros de altitude que você sobe, você diminui meio grau em relação à temperatura máxima que está lá embaixo, nas regiões de planície, em nível do mar próximo, né? Então, a altitude é também um fator climático muito importante. Quanto mais você sobe numa serra, numa área montanhosa, mais o clima fica mais frio, tá? E a cada 100 metros que você sobe, você diminui meio grau, tá? Temos a maritimidade também. A maritimidade é um fenômeno que acontece nos mares e oceanos, tá? A superfície da água não é sólida, né? É mole, e com isso, durante o dia, há uma grande absorção de radiação e o mar fica muito quente, tá? Principalmente no verão, em diversos oceanos do mundo, tá? E durante o dia e durante a noite ela demora a se resfriar, tá? Causando aí, tá, um clima mais quente nas áreas de litoral durante o dia, e à noite o resfriamento ele é mais lento, porque a superfície da água ela não é tão sólida como a superfície dos continentes, tá? Então esse fator aqui, a maritimidade, também é muito importante para diferenciar os climas do Brasil e do mundo também. A continentalidade já é ao contrário, né? O continente, né, como ele é pavimentado, é formado por rochas, tá? Ele sofreu uma grande urbanização, tá? Pavimentação, cimentação, tá? Ou seja, a radiação bate, tá, nas áreas mais duras, né, de concreto, tá? E não há uma grande absorção, tá, da radiação durante o dia, tá? E durante a noite se resfria mais rápido o continente do que o mar, tá? Em relação à maritimidade. Então a continentalidade também é um fator climático muito importante. E as massas de ar, que é a grande circulação de água evaporada, né, através da evapotranspiração das águas dos vegetais e também da evaporação das águas dos solos, formando essas massas de ar aqui, tá? Temos a MTA, a massa tropical atlântica, a massa a MTE, massa tropical, massa equatorial, a MEC, né, a massa equatorial continental, dentre outros, tá? A massa polar, a polar do Pacífico, tá? Temos a tropical continental, tropical atlântica, equatorial continental, equatorial pacífica, tropical pacífica, tropical continental. Temos muitas massas de ar que envolvem, tá, toda a América do Sul aqui, tá? Mas essas aqui, a polar do Pacífico, a tropical do Pacífico e a equatorial do Pacífico, não influenciam muito os climas do Brasil. Essas aqui que influenciam mais, tá? A polar atlântica no inverno, por exemplo, a tropical continental, a tropical atlântica, equatorial atlântica e equatorial continental. Agora essas três aqui, elas somente influenciam, nessas massas de ar, influenciam somente do lado aqui do Pacífico, tá? Colômbia, Equador, Peru, Chile, tá? Essas áreas aqui, tá? O Brasil é mais influenciado por essas massas de ar aqui, ó, tá? Que são próximos ao Atlântico, também nas áreas continentais. Os tipos climáticos do Brasil, a gente vê a nossa posição geoastronômica, tá? A nossa localização no mundo. O Brasil tem uma grande extensão territorial, ó, tanto de leste, de oeste para leste, ó, e de norte para sul, tá? Em especial toda a América, né, ela tem uma extensão, tá, muito grande, do norte ao sul, tá? O Brasil, sendo o quinto maior país do mundo, ele está aí, aqui, ó, tá? Aqui, entre o trópico de Câncer até o trópico de Capricórnio, essas regiões aqui são as zonas intertropicais, tá? Que vai do oeste a leste. Então o Brasil está aqui, ó, na zona intertropical, bem próximo ali do Equador, tá? Ali do Equador corta aqui, ó, o extremo norte do Brasil. Nessa área todinha aqui, ó, na região norte, em especial, tem um clima equatorial. Aí o restante é o clima tropical subdividido entre alguns climas diferentes. A gente vai aprender depois aí durante a aula. Tem aqui a posição das linhas verticais aqui, ó, que são os meridianos, 73 graus.
a 34 graus, tá? Do litoral até o fim do Brasil aqui, ó, na América do Sul, em relação ao hemisfério leste para o oeste, tá? E em relação à linha do Equador, a gente tem aqui, ó, 0 grau a latitude, tá? E 33 graus também a latitude, e a longitude, a posição 73 graus, tá, a oeste, e 34 graus também a oeste, tá? Os tipos climáticos do Brasil. A gente tem aqui em marrom o clima equatorial úmido, né? Esse clima equatorial úmido, tá, ele está presente na Amazônia, ao norte de Mato Grosso e ao oeste do Maranhão. Sofre ação direta das massas de ar equatorial, tá? E equatorial atlântica, ou seja, as massas de ar feitas, né, produzidas pela Amazônia, também, né, pela evapotranspiração das águas, dos vegetais da floresta amazônica, e também dos rios e do solo que evaporam água também, tá? E também pelo Oceano Atlântico, tá? A massa equatorial atlântica, essa região aqui também fornece muita chuva, né? Muita massa de ar, muitas nuvens para a região norte. Apresenta temperaturas médias aí de 25 a 27 graus, tá? Chuvas durante todo o ano, e é reduzida a amplitude térmica inferior a 3 graus no inverno. Temos o clima agora tropical, verão úmido e inverno seco, o chamado tropical típico, tá? Essa região toda aqui, ó, laranjada, tá? É o clima aí no Brasil Central, tem aqui Goiânia, né? Capital de Goiás, tá? Presente na porção oriental do Maranhão, extensa parte do território do Piauí e na porção ocidental da Bahia e de Minas Gerais também, além de ser encontrado também no extremo norte do país, em Roraima. Caracterizado, tá, por temperaturas elevadas de 18 graus a 28 graus Celsius, com amplitude térmica de 5 graus a 7 graus, e estações bem definidas, ou seja, uma chuvosa e a outra seca, ou seja, no clima tropical típico, né, no inverno, o clima chega entre 5 a 7 graus, tá, no inverno, e no verão entre 18 até 28 graus Celsius, tá? Então o clima tropical ele apresenta duas características marcantes, tá? No inverno ele é frio, tá, chuvoso também, tá, mas o clima cai bastante. E no verão, tá, o clima é um pouco mais chuvoso e muito mais quente. Temos o clima tropical semiárido, nessa região aqui, ó, em roxo, tá? Ocorre no interior do Nordeste, na região conhecida como Polígono das Secas, né? Corresponde todo o sertão nordestino e aos vales médios e inferior do Rio São Francisco. É caracterizado por ter temperaturas elevadas, a média de 25 graus ou 27 graus, e chuvas escassas e mal distribuídas em torno de 700 milímetros anuais, ou seja, as chuvas já são muito escassas, né? Praticamente nulas. Há períodos lá em que a massa equatorial atlântica superúmida chega ao litoral norte da região nordeste e atinge o sertão, causando chuvas intensas nos meses de fevereiro, março e abril, tá? Principalmente, tá, quando chega o outono e o inverno, onde se chove bastante na região nordeste, tá? Mas durante o verão, infelizmente, tá, primavera e verão é muito seco, tá? Pouquíssimo chuvoso, 700 milímetros de água é muito baixo, tá? O regime de chuvas, tá, nessas regiões aí do semiárido nordestino, por isso que a região é muito castigada pela seca. Temos o clima agora tropical litorâneo, essa área aqui toda verde, ó, tá, do Rio Grande do Norte, tá, até aqui uma parte de São Paulo. Então essa região aqui toda é o clima tropical litorâneo, o Atlântico,
conhecido também como tropical úmido, né? Compreende a faixa litorânea no Rio Grande do Norte até, tá, até São Paulo. São a friação direta da massa tropical atlântica que, por ser quente e úmida, provoca chuvas intensas. A temperatura varia de 18 a 26 graus em média. Apresenta amplitude térmica maior à medida que se avança em direção ao sul. No Nordeste, por exemplo, a maior concentração de chuva ocorre no inverno. Já no Sudeste, ocorre no verão. Tá? O índice pluviométrico é médio para alto, ou seja, chove-se aí aproximadamente até mais de 2.000 milímetros de chuva. Então as massas de aqui, ó, do Atlântico, a massa tropical atlântica, ela influencia muito no regime de chuvas, no clima tropical litorâneo, que é o clima aí mais úmido, tá? Depois do clima equatorial, que é o mais úmido do Brasil, tá? Quanto mais próximo do Equador, mais quente, mais chuvoso vai ser, tá? E sofre a influência da massa equatorial continental e da massa tropical, a massa equatorial atlântica, tá? Vem para cá, causando muitas chuvas na região norte. Temos o clima subtropical úmido aqui, ó. Ocorre nas latitudes abaixo do Trópico de Capricórnio. Temos o Trópico de Capricórnio aqui, ó, tá? Essas regiões aqui, ó, tá? Esses estados aqui, tá? O sul de São Paulo aqui, tá? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tá? É influenciado pela massa de ar polar atlântica, que vem daqui da Antártida, tá? Que chega até aqui, tá? Vem da Antártida até aqui. Possui temperatura média anual de 18 graus Celsius e amplitude térmica elevada a 10 graus. As chuvas não são muito intensas, tá? 1.000 milímetros anuais, porém ocorrem de forma bem distribuída na região. Nessa região climática do Brasil são comuns as geadas e nevadas. Tá? Aqui temos uma zona climática chamada de zona temperada sul. Tá? Essa zona temperada sul ela é muito influenciada pelas massas polares atlânticas, tá? Principalmente no inverno, tá? Causando chuvas, tá? Pequenas, tá? Em pequena quantidade, tá? E geadas, tá? E chuvas de neve nas regiões serranas do Brasil. O inverno é bastante frio, tá? Apresenta temperaturas baixas, até inferiores a 0 graus Celsius, tá? Aqui na cidade de Urupema já chegou a menos 13 graus, tá? Celsius. É a região mais fria do Brasil, na região serrana de Santa Catarina. E temos o clima tropical de altitude. Toda essa região aqui, ó, tá? De serras, tá? É encontrado nas partes mais elevadas, né, em regiões acima de 800 metros de altitude em relação ao nível do mar, do Planalto Atlântico do Sudeste, né? Abrange principalmente os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Está sob influência da massa de ar tropical atlântica, que provoca chuvas no período do verão e apresenta temperaturas amenas, entre 18 a 22 graus Celsius, e amplitude térmica anual de 7 graus a 9 graus Celsius. Já no inverno, as geadas ocorrem com certa frequência, em virtude da ação das frentes frias, originadas pelo choque das massas de ar tropical e polar. Temos a região serrana mais fria dessa área aqui, que é o Parque Nacional de Itatiaia, o município de Itatiaia, tá? Chegando aí aproximadamente a menos 8 graus, tá? de temperatura, tá? É a região serrana aí dessa área aqui rosada, mais fria, tá? O clima tropical de altitude, tá? Como eu expliquei anteriormente, o clima tropical de altitude, a cada 100 metros que você sobe, você diminui meio grau em relação às áreas mais baixas, próximas ao nível do mar, porque quanto mais próximo ao nível do mar, mais quente vai ser. Quanto a região for mais alta, mais frio vai ser. Aqui temos os tipos climáticos, né? Aqui é um gráfico chamado de climograma. Nessa barra aqui azul é a quantidade de chuvas, a precipitação em milímetros, tá? E aqui ao lado a temperatura em graus Celsius, tá? Então, as barrinhas azuis, que é a quantidade de chuva de janeiro a dezembro,
e as linhas, essa linha aqui vermelha que fala da amplitude térmica, da média e da máxima, tá, de temperatura durante o ano. Então o clima equatorial é muito quente, chuvoso, tá, aqui em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. A quantidade de chuva também é muito intensa, mais de 2.800 milímetros de água de chuva durante boa parte do ano. Aqui já temos o clima tropical típico, né? Ou seja, no inverno seco e frio, com pouquíssimas chuvas, e durante o verão mais chuvoso e quente, tá? Precipitação, temperatura, aqui as barrinhas azuis verticais são os indicadores de chuva durante boa parte do ano, tá? Então janeiro, fevereiro, março, abril, tá? Chuvas bem distribuídas, tá? Mas quando você chega em maio, junho, julho, agosto, tá? Quando chegamos no inverno, as chuvas diminuem, tá? E quando você chega na primavera, tá? A partir de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, tá? E abril, tá? As chuvas são mais regulares, são um pouco mais intensas do que no outono e no inverno, no meio do ano, tá? Aqui temos a clima litoral, tropical úmido, né? O litoral úmido, que é chamado Ilhéus, ali na Bahia, tá? Uma região também bastante chuvosa, tá? E um clima quente em boa parte do ano. Aqui temos Poços de Caldas, o clima tropical de altitude em áreas mais altas, né, em relação ao nível do mar, mais de 800 metros de altitude, Poços de Caldas. Também temos aqui, tá, as temperaturas, tá, quando chegamos no outono e no inverno, mais frios, né, e um pouco mais quentes aí em relações, tá, na primavera e no verão. Clima tropical semiárido, o sertão nordestino, Juazeiro, tá, na Bahia. Um clima pouquíssimo chuvoso aqui, principalmente em maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Tá? E quando chega em dezembro, as chuvas são mais intensas. E a temperatura é elevada, tá? Chegando aqui a 28 graus a média, tá? Mas podemos chegar a 36, 38 graus. Clima subtropical, cidade de Bagé, no Rio Grande do Sul, região sul do Brasil, tá? O clima subtropical, tá? As médias térmicas um pouco elevadas e as chuvas também bem distribuídas, mas num nível menor do que no clima equatorial, tá? 1000 milímetros de água, tá? Chuvas medianas, tá? Em relação ao clima equatorial, clima subtropical, um clima mais frio, tá? Com verões não tão quentes e com invernos mais rigorosos, tá? Pela influência da massa polar atlântica, principalmente no inverno, e também pela massa tropical atlântica no verão. Tem alguns exercícios que a gente vai comentar aqui, tá? Da Unicamp, São Paulo, né? Indica os fatores que explicam as diferenças de temperatura entre as cidades mencionadas na tabela a seguir, tá? Na cidade de São Paulo, tá? Santos, tá? 22 graus, 56 ao sul, temperatura média térmica anual de 21,9 graus Celsius. São Paulo capital 23 a 40 ao sul, tá? 17,7 graus Celsius. Campos do Jordão, as partes de São Paulo, 22 a 44 ao sul e 13,6 graus Celsius, tá? Então há alguns fatores aqui, tá? O primeiro fator é a latitude, tá? A latitude também é um fator muito importante para determinar se uma área é quente, se o clima é quente, se o clima é mais frio ou não, tá? Isso depende muito da latitude. Quanto mais próximo a linha do Equador, mais quente vai ser. Quanto mais afastado da linha do Equador, tá? Mais frio vai ser,
Tá? Então o clima, na verdade, ele é um fenômeno atmosférico que tem sucessão habitual, ele nunca muda. Tá? Aqui jamais teremos o clima polar, como no Alasca, como na Antártida, porque a gente está próximo da linha do Equador. Quanto mais próximo da linha do Equador, tá, mais quente vai ser, né? Tem aquela regrinha. Quanto maior a latitude, menor a temperatura. E quanto menor for a latitude, maior vai ser a temperatura. Então, por exemplo, Santos, tá, tem um clima tropical litorâneo. Tá? São Paulo, clima tropical. E Campos do Jordão, o clima o quê? Tropical de altitude. Tá? Então, o clima mais frio aqui é de Campos do Jordão, por causa da altitude. Também é um outro fator. Tá? São Paulo, 17 graus, e a cidade de Santos, que é mais quente, 21,9%. 21,9 graus Celsius, tá? Porque Santos está bem no litoral. O litoral é muito mais quente. Então a resposta é: quanto maior a altitude, menor a temperatura, pois ocorre uma significativa redução na superfície de radiação. Tá? Embora as 3 cidades sejam no estado de São Paulo, Santos fica ao nível do mar, ou seja, próximo ao litoral. São Paulo, a capital, ultrapassa 600 metros de altitude, e Campos do Jordão ultrapassa 1.600 metros. É uma região mais fria, por causa da altitude. Tá? De um modo geral, a Amazônia e o Rio Grande do Sul possuem climas que não apresentam estações secas, bem definidas durante o ano. Compare e explique. Então vamos lá, olha a resposta aí. Ambas as regiões sofrem ação de massa de ar úmida. Na Amazônia, atuam as massas de ar equatorial, continental e atlântica. No sul, a intensa ação da massa polar atlântica. Então a gente vê duas regiões diferentes. Tá? A região norte, influenciada pela massa equatorial continental, pela massa, tá, equatorial, tá, atlântica. E temos o Rio Grande do Sul, que é influenciado pela massa polar atlântica e a massa tropical atlântica. Tá? Então possui climas que não apresentam estações secas bem definidas durante o ano. Tá? Então ambas as regiões sofrem ação de massa de ar úmida. Tá? Na Amazônia atuam as massas de ar equatorial, continental e atlântica, e no sul a intensa massa de ar polar atlântica. Então são duas regiões que se chove, né, mas o clima equatorial é muito mais chuvoso, nem se compara. Tá? Os invernos são rigorosos, mas os verões são rigorosos. Já na região sul, tá, os invernos são muito rigorosos, mas os verões nem tanto. Tá? Seja Gran Rio. Assinale a opção que correlaciona corretamente o tipo de clima, região do Brasil, característica do clima, respectivamente. Letra A. Equatorial. Toda a Amazônia, sem estação seca e chuvas acima de 3.000 milímetros. Estações individualizadas. B. Tropical com estação seca, Planalto Central, seca na primavera e verão, chuvas abaixo de 1.000 milímetros. Opção C. Semiárido. Alto do Vale de São Francisco, chuvas de outono e inverno em torno de 600 milímetros. D. Tropical de altitude, áreas mais elevadas do Planalto Central, sem estação seca, temperaturas médias acima de 25 graus Celsius e verão muito quentes. E letra E. Subtropical, maior parte da região sul, chuvas bem distribuídas, médias térmicas abaixo de 25 graus Celsius e estações mais acentuadas. Tá? E a resposta é essa aqui, galera. A resposta é a letra E. Clima subtropical, maior parte da região sul, certo, chuvas bem distribuídas, tá? Médias térmicas abaixo de 25 graus e estações mais acentuadas. Então a letra E ela é a mais correta em relação ao tipo de clima subtropical, a região do Brasil, maior parte da região sul, características do clima, chuvas bem distribuídas, médias térmicas de 25 graus, abaixo de 25 graus Celsius, tá? E estações bem acentuadas. As brisas constituem ventos típicos de áreas litorâneas. Essencialmente, elas são provocadas por quê? Qual é o formador das brisas oceânicas litorâneas? Tá? Será que a letra A, pela diferença de aquecimento e resfriamento da terra e dos oceanos? B, por correntes marítimas quentes e frias? C, pelo vigor dos relevos litorâneos? Ou letra D, pelo movimento de translação da terra? Vamos ver a resposta.
Resposta letra A, ó, pela diferença de aquecimento e resfriamento da Terra e dos oceanos. Tá? Eu falei para vocês daqueles fenômenos, né? A continentalidade e a maritimidade. Tá? A maritimidade ela é, tá, um fator muito importante, tanto para o aquecimento como o resfriamento das águas oceânicas. Tá? O aquecimento ele é mais rápido, porque a superfície da água é mole. Tá? E o resfriamento durante a noite é mais lento. Tá? Então, as brisas são ventos típicos de áreas litorâneas, que acontece pela diferença de aquecimento e resfriamento da Terra e dos oceanos, tá? Tanto com a maritimidade em especial, tá? E também com a continentalidade. Considere as afirmações a seguir sobre o fenômeno da geada. Tá? A número 1. As áreas com predomínio de geada estão situadas nas proximidades do paralelo 20 graus sul. 2. Em geral ocorre após fortes ondas de vento e chuva. Tá? No Brasil, ocorre em planaltos de áreas serranas. 4. As regiões mais afetadas situam-se no Mato Grosso, São Paulo e nos 3 estados sulinos, ou seja, estados do sul. 5. O acúmulo de ar frio nos fundos de vales torna essas áreas mais sujeitas a geadas. Quais são as que estão corretas aí? Quais afirmações estão corretas? Vamos ver a resposta. Resposta letra E. Tá? 3, ou seja, no Brasil ocorre em planaltos em áreas serranas a geada. Tá? A gente vê aí as vegetações congeladas, tá? As bicas, tá? Dos terrenos assim, né? As águas congeladas, tá? Os lagos congelados, tá? Em áreas de planalto e também em áreas serranas. Então a opção 3 aqui, a afirmação 3 é correta. A 4. As regiões mais afetadas situam-se no Mato Grosso do Sul, São Paulo e nos 3 estados sulinos. Sim, a massa polar atlântica ela atinge o sul, tá? A região sul, principalmente nos campos, nas áreas mais planas, ela passa pelos campos sulinos, pelos pampas, chega a São Paulo e chega até o Mato Grosso do Sul, porque o relevo nessas áreas aqui não são tão altas, então a facilidade da massa de ar passar é muito fácil, muito rápida, tá? Então ela chega assim, tanto no centro-oeste, no Mato Grosso do Sul, no sudeste, tá? E nos 3 estados sulinos. Até no Rio de Janeiro também acontece a geada, tá? Principalmente nas regiões serranas, como em Itatiaia, que as águas, tá, nos lagos, as águas congelam as vegetações, tá? Isso acontece muito, tá? Em Itatiaia, aqui no Rio de Janeiro. Tá? E a 5, né, o acúmulo de ar frio nos fundos de vales torna essas áreas mais sujeitas a geadas, tá? Então essas 3 opções aqui são corretas, tá? Então galera, qualquer dúvida, só me contactar, tá? Eu estou online, tá? Eu vou deixar lá as atividades no Classroom, tá? No Google Classroom para vocês. Tá? Qualquer dúvida, tirem comigo, tá? E uma boa aula aí, bons estudos, tá? Estou à disposição e até a próxima.